E na próxima semana, o Congresso Nacional deve analisar uma proposta de emenda constitucional que pode retomar o pagamento do auxílio emergencial. Mas o valor a ser pago para cada beneficiário deve ser menor em relação ao ano passado. Tanto na Câmara quanto no Senado, diversos projetos propõem pagamentos entre R$ 300 e R$ 600 reais. Mas o governo federal sinaliza a possibilidade de pagar cerca de R$ 250 reais para um público inferior ao de 2020. Se aprovado, além de ajudar os mais necessitados, o auxílio deve injetar recursos na economia brasileira. Neste supermercado em Varginha, o gerente notou diminuição de vendas em janeiro deste ano, logo após a suspensão do auxílio emergencial. A gente percebe essa diferença, porque quando estava tendo o auxílio, a gente tinha um determinado número de clientes que vinham ao supermercado fazer suas compras de produtos, principalmente produtos básicos, para atender sua necessidade, né? E com o fim do auxílio, a gente sentiu sim falta desses clientes, a gente percebeu uma certa queda nas vendas devido ao encerramento do auxílio. Promoções tentam atrair a clientela e manter as vendas na loja. Com a volta do auxílio do governo federal, a expectativa é boa, diz o gerente. Como a gente já previa essa queda, a gente acaba fazendo outras ações, né, com outros setores, outro departamento para suprir, para atender sim a nossa venda, porque a gente tem uma meta e a gente tem que cumprir, então para isso a gente tem que forçar a venda, fazer mais promoções, uma coisa assim para poder não deixar as vendas caírem. Com a volta do auxílio a gente fica um pouco mais tranquilo, porque a gente sabe que os clientes vêm ao supermercado para gastar esse auxílio, né? Que acaba sendo muito útil, né, para essas pessoas mais afetadas com a pandemia. Então, para isso, a gente prepara também ações ou promoções para atender também esses clientes. Este economista analisa que os impactos do auxílio emergencial são super importantes para a saúde da economia no Brasil. Isso significa que esse dinheiro vai ser bom não só para as famílias, mas também para o comércio local ou de outras formas, porque vão vender para essas famílias. Portanto, esse comércio, essas indústrias conseguem manter o seu nível de emprego, né, seus empregados, tá? E, portanto, geram renda. Ou seja, esse auxílio emergencial não é bom apenas por um aspecto social, de assistência social, não. Ele é importante para fomentar a própria economia que não está conseguindo andar por si só, tá? Consequentemente, um terceiro fator é o próprio governo, tá? Porque o governo só arrecada se essa economia tiver, se essas atividades estiverem ocorrendo, estiverem funcionando. Na medida que esse auxílio volte, tá? O ideal, vamos imaginar, né, se for em termos de comparação, seria esse auxílio de R$ 600 reais, tá? Mas o auxílio de R$ 300 reais definitivamente é muito melhor do que o não auxílio. Juliano teve carteira assinada por um longo período, vendia colchões, era vendedor e de repente chegou a pandemia e mudou tudo. Se viu desempregado. O auxílio emergencial do governo ajuda, mas não basta. Só ele não vai resolver o problema. Aí teve a ideia de começar a vender os sanduíches naturais, que ajuda a complementar a renda. Foi isso, né? De repente, de uma hora para outra, você se viu sem um emprego e isso é difícil, né? Sim, o que acontece é que desde jovem, né, sempre trabalhando de carteira assinada, eu sempre fiquei muito seguro diante dos direitos que eu teria, né, após o desemprego. Mas com essa pandemia, acabou que me pegou desprevenido, né, e a minha renda caiu muito. E sem o que fazer, né, nós tivemos a ideia na nossa casa de fazer os lanches, né, e está sendo uma renda a mais para ajudar nas despesas em geral, né. Então, agora, com a expectativa do auxílio retornar, né, eu fico muito otimista. Eu tenho muitos planos para que as coisas voltem ao normal, né? Planos para que as contas voltem a ficar em dia. Para otimizar,
O auxílio do governo, pesquisar preços é a dica para esticar o recurso emergencial. Naturalmente, tem alguns preços que aumentam, enquanto outros não têm nem capacidade de aumentar, né? Então, uma preferência para esses preços que estão mais baixos, né? Então, assim, fazer uma pesquisa no comércio local e regional, né, para ver como que esses preços estão variando e dar uma preferência, uma prioridade para esses preços mais baixos, substituir itens, né, que podem ser substituídos na medida que você consegue, digamos, uma eficiência maior dos seus gastos, né? Isso é a recomendação. No ano passado, o auxílio emergencial beneficiou aproximadamente 67 milhões de pessoas. Neste ano, caso seja aprovada a ajuda do governo federal, deve chegar a cerca de 40 milhões de brasileiros considerados mais necessitados. Para fazer esse corte, o Ministério da Economia realiza cruzamento de bancos de dados de cadastros sociais referentes aos últimos 11 meses.